Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Boa noite, professora. Boa noite. Antes da gente começar, né, vou começar falando do que a gente tinha combinado na segunda-feira, né, na aula passada. Eu ia falar com o Lucas para ver a possibilidade de a gente ter mais uma aula nos moldes igual a que ele fez lá na segunda unidade, né? Tipo, resolver algumas questões, tirar algumas dúvidas. Aí eu falei com ele, vai dar certo, tá bom? Exatamente os mesmos horários que a gente fez na segunda unidade. Na sexta-feira, às 17 horas, e no sábado, às 9 horas da manhã. Vai ser a mesma aula. Assim, esse um pouco pode acontecer de ser diferente, porque as dúvidas de um aluno, né, de uma turma, pode não surgir na outra, mas ele vai separar algumas questões de alguns roteiros, de alguma lista, né, do material que vocês têm, para discutir com vocês. Mas se vocês tiverem alguma dúvida daqui para lá, né, vocês levem também para resolver, tá bom? Aí, assim que ele me passar o link, eu coloco a notícia no CIGA, né, com o link, né, e deixando lá registrado os horários. Mas, para vocês se organizarem, né, vai ser na sexta-feira, 17 horas, ou no sábado, às 9 horas, né? Teoricamente, vai ser a mesma aula, né, mas a gente vai disponibilizar os dois horários, para caso alguém não possa um horário, né, tentar ir no outro, tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Quer comentar alguma coisa? Eu tenho uma dúvida sobre o laboratório que a gente vai entregar sexta-feira, professora. Certo, pode falar, José. É o seguinte, na questão 4, o AB pergunta qual a corrente de fase no motor, certo? Só Certo. que na imagem a gente tem 12,9, mas no vídeo a gente diz que é 3. Aí qual que a gente usa, professora? Peraí, tá 2,9. Na placa, naquela imagem, tem 12,9. E no vídeo, no meio do vídeo, ele tem uma frase assim, dizendo que ele usou 3 amperes. Pronto, me corrija se eu estiver errada, mas o vídeo tem assim, ele mostra a medição e aparece um pop-upzinho com um valor, né, um texto. Isso, Pronto, pode isso. usar o do texto, é o 3, né? Ah, então tá ótimo. Obrigado. Mas se você usar o 2,9 não vai ter problema, mas é assim, só para facilitar, como ele já fez a referência aos Ah, 3, né, pode, porque assim, a medição às vezes, né, pode ter alguma variação, alguma coisa, pode ter dado um pico, alguma coisa assim, mas, não, enfim, mas é porque assim, a que tá na placa é 12,9 e aquele diz é 3. Aí a gente vai ter uma diferença assim bem não, então, diferente. peraí, então não entendi. Você falou que a corrente na placa está escrito 12,9. 12,9 e ele diz que é 3. Não, olha só, 12,9, aqueles valores que tem na placa do motor são os valores nominais, os valores à plena carga, entendeu? Por Então, exemplo, se eu alimentar ele com a tensão nominal, com a potência nominal, ou seja, com a carga nominal, ele vai rodar com aqueles valores ali. Mas se por um acaso eu não botar carga, eu ah, não alimentar com a tensão nominal, ou não colocar a potência nominal, colocar uma potência menor, os valores podem ser diferentes daquele da placa, entendeu? Agora, o da placa é assim, olha, se você botar todos os valores nominais, os parâmetros vão ser esses, entendi, professor, entendi. Agora entendeu? entendi. Pronto, Obrigado. pode usar o valor da medição. Os Certo. da placa, você pode usar para se orientar, por exemplo, rendimento, fator de potência, potência nominal, que é tipo assim, a potência máxima que ele vai suportar, né? Claro que tem aquele fator lá de serviço que ele diz o quanto a mais você pode colocar, né? Normalmente tem um motor em torno de 1,15, não sei se o de vocês é 1,15, não lembro. Mas foi 1,15 quer dizer que ele consegue operar com 15% de sobrecarga, né? Daqueles valores nominais ali, se você puser 15% a mais, ele vai funcionar. Não por muito tempo, né? Não é bom você fazer com que o motor opere normalmente com essa sobrecarga aí, mas quer dizer que ele suporta por um determinado período, entendeu? Entendi. Era só isso mesmo. Tá, Obrigado. Jorge, nada? Mais uma Professor, questão. Pode falar, Eduardo. eu tenho uma dúvida também sobre o laboratório. Certo. Na questão 2, que é para a questão que eu quero fazer o vídeo, né? Ele pede Certo. para descrever o funcionamento dos elementos que são usados para funcionamento e todos os componentes, né? Eu Isso. posso usar o esquema que está no arquivo do laboratório? Pode, não tem problema. Porque, tipo, eu vi na internet tem diversos outros
Tipo, e são um pouco diferentes. Aí eu tava fazendo pelo que tá no roteiro. Não, pois é, porque assim, ali é a partida mais simples que tem, né? A partida direta. Aí eu posso colocar um disjuntor que proteja contra a sobretemperatura, né? Um relé térmico, eu posso colocar alguns outros dispositivos para proteção também. Mas a lógica, que é ter uma proteção que a gente usa, não um disjuntor lá, normal mesmo, ter as botoeiras para ligar e desligar e ter o contator, né, que vai fazer com que a bobina abra ou feche alguns contatos. Né? Então, basicamente, é para explicar esses elementos e como um mexe no outro, né, como o Sim, circuito de comando então interfere no de força, certo? eu vou poder fazer só com os que tem no roteiro, né? Pode, eu quero só que você Não explique o que preciso tem lá. colocar um a Certo? mais, não. Tá certo. Não, só o que está lá mesmo, tá? Sim, eu também tenho outra dúvida, Pode que dizer. é na questão 4, que quando ele pede o módulo da corrente dele em regime, é quando tá funcionando, né? E na partida seria antes? Isso, é porque assim, quando a gente tem um motor, assim, ele está parado lá, né? Quando a gente vai botar ele para funcionar, ele tem que romper a inércia, né, para poder começar a girar. Essa força, né, esse torque que ele precisa para romper essa inércia vai demandar um pouco mais de potência, vai demandar um pouco mais de corrente, né? Então, o que acontece? Normalmente, quando a gente tem uma partida direta, como é o caso que vocês estão estudando, o motor ele opera para ele continuar girando lá, ele tem uma determinada corrente, que é a corrente nominal. Só que para partir, esse dado tem na placa, né? Quanto da corrente de partida eu tenho a mais do que a corrente nominal, justamente porque eu preciso romper essa inércia do rotor que está parado. Então, ele vai puxar mais corrente nesse momento da partida. Então, eu tenho dois momentos de operação, né? É a partida, que a gente chama de transitório também, e o período de regime, né? Transitório não está relacionado só com a partida, né? Qualquer coisa que eu faça mudança na operação, eu posso dizer que é um transitório, como, por exemplo, o motor está funcionando, eu vou e acoplo uma carga, eu vou ter um transitório, depois ele vai se acomodar, aí entra de novo em regime, né? Então, seria isso. Para vocês, teria duas situações, ou a partida, né, ou o transitório, ou o regime, quando ele já está acomodado. Então, justamente depois que passa esse transitório, qual é o valor que ele vai se acomodar, tá certo? Então, quando você pede o módulo da corrente de linha na partida, esse valor está na placa já. Não, o que está na placa é a relação da nominal. Porque, assim, tem diferença. Se eu parto com o motor em vazio, por exemplo, vazio quer dizer que é sem carga nenhuma. Ou se eu parto com alguma carga, tem diferença, o valor máximo que eu vou chegar. O que eu estou querendo dizer é que na placa tem a relação da corrente de partida em relação à corrente nominal. Se ele está em vazio, a minha corrente nominal vai ser X, então, na partida eu vou ter tantas vezes esse valor do regime, entendeu? Se eu tenho os valores nominal, eu tenho potência nominal, carga nominal, aí tem lá o valor da corrente para a ligação delta, o valor da corrente para a ligação Y. Vamos supor que está lá a corrente na ligação delta. Eu tenho em regime um valor de corrente, com carga, né, com tudo nominal. Para essa situação, o meu valor da corrente de pico vai ser tantas vezes o valor dessa corrente nominal. Aí, esse tantas vezes é o que está na placa. Então, eu tenho como comparar o valor da partida com o valor de regime para uma mesma condição de operação do motor. Se está em vazio, se está com a carga, se está com plena carga, se está com 50% da carga. Então, para a mesma condição de operação, eu tenho essa relação, né, da partida em relação ao regime. Tá certo. Foi isso que você perguntou? Foi, mais ou menos. Mas eu entendi. Pronto. Samuel, a resposta de qual tensão vai ser está na ligação, né? Porque é um motor trifásico, eu tenho tensão de linha, tensão de fase, aí eu tenho se está ligado em delta ou em Y, isso você vai ter de analisar no vídeo lá, na ligação do motor, para descobrir qual a tensão, tá certo? Sobre o motor. Que é uma das coisas que eu pergunto, né? Se está ligado em, por que está em delta, por que está em Y, né? Eu pergunto isso lá no roteiro, tá? Tem a ver com essa tensão aí. Aline, módulo da corrente de fase do motor em regime. Esses itens são o que, Aline? Você não sabe o que é isso? Ah, eu já falei, foi? Ah, pronto, ótimo, então. Certo? Algo mais, pessoal, sobre o laboratório? Agora que eu me toquei, né? Na sexta-feira à tarde, mas se bem que vocês já vão ter entregue, né? Imagino que 5 horas da tarde já vai ser bem pertinho do horário lá da entrega, né? Então,
Vou manter, de qualquer forma, os 2 horários, tá? Para a aula de dúvidas com o Lucas, né? Sexta às 17 e sábado às 9. Bom, eu vou projetar aqui o roteiro da aula de hoje, mas se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, pode falar, tá? Pronto, né? Foi. Bom, esse roteiro, né, nosso último roteiro desse semestre, a gente vai fazer também com a revisão do assunto dessa terceira unidade, né, nesse roteiro, que engloba, né, o assunto que a gente vai ver, né, que é transformadores, indutância mútua, né, máquinas, instalações, e tem alguns assuntos lá da segunda unidade que a gente não tem jeito, a gente acaba puxando, né, que é os circuitos trifásicos, análise de circuito CA, né, que realmente está tudo interligado, tá? Potência, né, em circuitos alternados, corrente alternada, né. Aqui eu falo quais são as aulas que estão envolvidas, né. E eu fiz o mesmo esquema dos outros roteiros de exercício, né, eu coloquei um exemplo, né, esse primeiro aqui, por exemplo, né, um circuito trifásico, mas aqui para explorar a ideia da indutância mútua, né, então, eu dei o passo a passo aqui para vocês resolverem, e na sequência eu botei o vídeo com a resolução, né, caso, né, para vocês, na verdade, para vocês verificarem se fizeram os passos corretos, né, se deu tudo certo. Nesse primeiro exercício, alguém teve alguma dúvida, alguma pergunta, não entendeu alguma passagem, acertou tudo? Nada? Que bom, Helena, então. O segundo também foi da mesma forma, né? Aqui também, eu falo da concessionária de energia, fornece baixa tensão, também um sistema trifásico. Aí eu vou conectar uma carga, 2 condições de conexão dessa carga, né? Tem acoplado através de um transformador, da relação de transformação, e peço aqui algumas coisas, né, no passo a passo. Começa simples, né, para que a gente vá se familiarizando aí com esses conceitos, né, para ir recapitulando bem direitinho. Então, primeiro, como é que deve ser essa configuração do transformador? Aqui eu me refiro ao tipo de ligação, né? Se no primário vai ser delta ou Y, e no secundário se vai ser delta ou Y, né? Lembrando que o primário e o secundário não tem ligação. Eu posso escolher o primário de uma forma e o segundo independente dessa que eu já escolhi lá para o primário, tá? Aqui a potência, né? Que essa carga exigirá para o sistema. Aqui, como a gente não está considerando as perdas, né? Então, só para lembrar que a potência que eu tenho no primário do transformador é a mesma potência no secundário do transformador, tá? Então, tanto faz eu calcular essa potência de um lado ou do outro, né? Vou ter que ter o mesmo resultado. E aqui eu peço os valores da corrente de entrada e saída. Eu até botei aqui a corrente de linha, mas normalmente a gente se refere a valores, na verdade, não só de transformador, né, mas de sistemas acoplados, né, na rede elétrica de uma forma geral, como corrente de entrada, valores de entrada, tensão de entrada e de saída, como sendo os valores de linha, né? Por quê? Porque a linha está lá, né, e eu vou e conecto alguma coisa lá. Então, o que vem pela linha é o que chega para mim, né, a minha entrada. Então, por isso que os valores de linha, né, são as grandezas de entrada e saída, né, do transformador, de qualquer circuito que eu acople aí na rede elétrica, tá? Mas eu botei aqui especificado para não ter dúvida. Aqui, de novo, eu coloquei o passo a passo, né, depois coloquei o vídeo com a resolução. Alguém teve alguma dúvida nessa segunda questão? Teve alguma passagem que ninguém entendeu? Que vocês não entenderam? Certo, vou andando aqui. Se alguém lembrar de alguma coisa, a gente pode voltar. Bom, e na sequência eu coloquei vários exercícios aqui, né? Coloquei aqui, por exemplo, aqui sobre indutância mútua, né? Estou vendo aqui os assuntos. Aqui já é de transformador, expira. Aqui também é de transformador. Esse enrolamento. Aí tem ele monofásico, transformador trifásico, aqui um pouquinho sobre máquinas, né? E aqui no finalzinho uma de instalação para a gente, pelo menos, revisar essa parte das ligações, né? Só de indutância mútua, o que a gente precisa lembrar, né? De novo, quando a gente estava estudando lá na segunda unidade, né, os circuitos de corrente alternada, que a gente tinha um indutor, né, que é o elemento de enrolamento que a gente está analisando,
a gente considerava somente a sua indutância própria, né? A gente dizia que tinha uma corrente que passava por ele, né? E a tensão nos terminais dele, né? Dependia somente dessa corrente que passava por ele, né? J, ômega L, vezes a corrente, era a tensão que estava sobre esse indutor, né? Dependia da frequência também, mas a frequência é fixa, né? E do valor da indutância também que é fixa. Então, dependia da corrente que estivesse circulando por ela, né? O valor dessa tensão. Só que quando a gente diz que o valor da tensão sobre o indutor é só essa expressão, né, J ômega L vezes a corrente, a gente está desprezando o acoplamento com outras bobinas, né? E o que é esse acoplamento? É quando eu tenho uma outra bobina que está próxima o suficiente dela para que as linhas de campo, né, o fluxo que ela gere, vá enlaçar, né, vá passar por dentro das espiras da bobina que está perto. Quando isso acontece, né, é bem claro na sua lei, ele diz que quando a gente tem uma variação de fluxo, esse fluxo é variante, porque a gente está trabalhando com corrente alternada, então esse fluxo é alternado. Então, esse fluxo sendo alternado, circulando dentro dessas espiras, vai induzir uma tensão. Além da tensão que já tinha nesse indutor por causa da corrente que passa nos seus próprios enrolamentos. Então, eu tenho duas parcelas de tensão em cima desse indutor. A própria, por causa da corrente que circula no seu enrolamento, e a induzida, né, que vem através desse fluxo que está circulando dentro dessa bobina. Então, eu tento levar em consideração esse acoplamento com essas outras bobinas que estão próximas, né, para encontrar a tensão total sobre o indutor. Então, por exemplo, se eu quisesse, nesse indutor aqui de 4 Henry, se eu quiser calcular a tensão total sobre ele, né, eu não vou dizer mais que é J ômega L vezes a corrente que passa aqui, vamos supor que seja I1, né, vezes I1. Não é só essa parcela, essa expressão é uma parcela dela. Eu tenho que somar, né, aqui eu já estou considerando que a gente sempre vai somar essa parcela mútua, mas, na verdade, isso nem sempre acontece, tá? Eu só estou considerando isso por facilidade, né? Aqui, eu já comentei com vocês que tem a regra do ponto, que a gente não viu, que é quem define, né? Ajuda a gente a esclarecer qual é o sentido que o enrolamento está bobinado, né? Porque esse sentido vai dizer se o fluxo está para cima ou está para baixo, por exemplo, né? Enfim, aqui a gente está considerando que ele sempre vai se somar por conveniência mesmo. Né? Então, o que vai acontecer? A tensão total em cima desse indutor aqui de 4 Henry vão ser duas parcelas somadas, né? Somadas no nosso caso aqui. Vai ser a que vai depender da corrente que passa por ele, vamos supor que seja I1, mas eu vou ter uma parcela, vou ter que somar essa tensão aqui, uma parcela que vai vir desse fluxo gerado por essa outra bobina, ou seja, essa segunda parcela aqui, que vem lá do fluxo mútuo, vai depender de que corrente? Da corrente L, que é a corrente que está gerando o fluxo aqui nessa bobina, que está enlaçando essas outras espiras aqui, tá? Então, se eu tiver isso em mente, né, não vai ter dificuldade nenhuma em resolver problemas relativos à indutância mútua, tá? Alguém tem alguma dúvida em relação ou a essa questão, ou a indutância mútua, de uma forma geral? Alguém tem alguma pergunta? Professora, você podia fazer uma questão de autotransformador. Certo. Qual questão você quer que eu faça? Qualquer um, assim, completo, assim, que eu fiquei com dúvida. Eu vi os vídeos, mas eu ainda fiquei um pouco com dúvida. Na verdade, assim, a questão de autotransformador não tem diferença para a questão de transformador, né? Por exemplo, deixa eu só passar aqui para a próxima questão, deixa eu ver se eu tenho algum com desenho, não tem nenhuma com desenho aqui, de transformador. Mas, vamos lá. Aliás, aqui é transformador, né? E a câmera fica bem no meio, acho que tem um tracinho aqui. Pronto, esse transformador aqui, tá? Porque aqui eu estou considerando o acoplamento, né? Mas digamos que aqui não fosse um transformador real, fosse um transformador ideal, onde a gente vai considerar as relações de transformação, né? Fosse 1 para N, por exemplo. O que eu ia dizer? Que V2, que é a tensão em cima dessa bobina, sobre V1, que é a tensão dessa primeira bobina, seria igual a N, que é a relação de transformação, né? E eu escrevo sempre 1 para N. A cada bobina no primário, eu tenho N bobinas no secundário, né? Ou seja, V2 sobre V1 igual a N. Tá? Então, eu ia usar isso e ia resolver minhas questões. No caso do autotransformador, o que acontece? Eu vou usar essa mesma relação, né? V2 está para N2, assim como V1 está para N1, né? Assim que a gente faz no transformador.
No caso do autotransformador, eu faço uma gambiarra aí com o transformador, eu faço uma ligação nela aí nas bobinas, que faz com que ou as duas bobinas fiquem num primário e só um conjunto fique no secundário, ou o contrário, as duas bobinas vão para o secundário e um conjunto só fica no primário, né? Vamos supor, N1 fica no primário e eu junto em série N1 e N2 para ficar no secundário. Não é exatamente em série, porque eu tenho derivação, né? Mas as duas juntas, uma no final de uma com o começo da outra. Isso eu vou ter o quê? Um autotransformador elevador, porque eu só vou ter N1 bobinas no primário e N1 mais N2 bobinas no secundário. Aí, como é que eu faço essa relação de tensão, de V1 com V2? No transformador normal, o que a gente faz? V2 está para V1, assim como N2 está para N1. No autotransformador, nesse exemplo que eu estou dando, que N1 está no primário e N1 mais N2 está no secundário, V2 vai estar para N1 mais N2, assim como V1 vai estar para N1. Né? Então, é só eu pegar todas as bobinas que estão de um lado, todas as bobinas que estão no outro, fazer a relação, a regrinha de 3, né? As bobinas de um lado estão para a tensão desse lado, assim como as bobinas do outro lado estão para a tensão do outro lado. Entendeu? Então, a rigor, assim, não muda nada na forma de resolver se a questão é um transformador ou é um autotransformador. Agora, na prática, tem diferença? Tem a questão da economia, né, que eu comentei com vocês, porque para uma mesma característica de núcleo, de bobinas e tal, eu consigo trabalhar com maiores potências se a ligação for como autotransformador. E qual a desvantagem, né? Ela consegue ter uma potência maior, mas tem a desvantagem. A desvantagem é que eu perco o acoplamento, eu ganho acoplamento elétrico, né? Ou seja, eu perco o isolamento, né? Que o transformador, eu tenho esse isolamento aí elétrico do primário com o secundário, porque não tem contato físico das bobinas do primário com o secundário. A transferência de energia toda se dá, né, pelo meio magnético, né? Através do fluxo aí no núcleo. Mas aí, quando eu faço essa conexão, eu perco esse isolamento. Né? Então, se eu tiver um curto, alguma coisa no primário, como eu tenho esse contato elétrico, esse curto vai se propagar para o secundário. Já no transformador, esse curto não se propaga. Né? Por quê? Se eu estou lá no primário e essa corrente do primário aumenta bem muito, por que eu não tenho uma corrente bem alta também no secundário? Alguém saberia me dizer? No caso do transformador, né? Não teria, porque como o fluxo é magnético, só a tensão continuaria a mesma. Mas a corrente não passa corrente, então não teria esse problema. Mas se tiver uma sobretensão, teria problema. Deixa eu tentar explicar de outra forma, ver se vocês chegam a essa conclusão. Como é que funciona o transformador, certo? Eu tenho um núcleo, vou pensar naquele núcleo quadradinho que eu botei lá no vídeo, e tem uma bobina aqui no primário e uma bobina no secundário. Aí eu chego no primário e vou botando uma corrente, né? Aí boto essa corrente gera o fluxo que vai circular no núcleo, e esse fluxo vai induzir uma corrente, uma tensão em uma corrente, aqui no secundário. Então, quanto maior for a corrente que eu botar no primário, maior vai ser esse fluxo e maior vai ser a tensão induzida lá no secundário, entendeu? Aí minha pergunta é o seguinte: se eu vou aumentando a corrente, né, e vou fazendo com que a tensão do outro lado, consequentemente a corrente do outro lado, vá aumentando também, então, por que se eu tiver um curto, sei lá, se a corrente normalmente é 10 amperes, se eu chegar com a corrente de 1000 amperes, por que no secundário eu não vou ter 1000 amperes também? Por que eu não consigo propagar esse curto, né, esse nível de corrente bem alto lá para o secundário? Por que eu não consigo fazer isso? Alguém saberia me dizer? O porquê, né? No transformador? Sim, no transformador, isso. Quero saber o porquê, que no transformador eu não consigo. É porque Não é ideal, núcleo tem um limite de transferência, núcleo que passa o Isso, fluxo. tem a ver, Pedro, também com o que Rodrigo colocou aí no chat, né? Porque a gente tem um limite mesmo, né? É o que a gente chama de saturação magnética, né? Então, o material magnético, né? Você vai alimentando, ele vai lá organizando os spins lá, né? Vai fazendo com que circule esse fluxo. Só que tem um limite que o material, ele satura, né? Por mais que você aumente, mande o fluxo aumentar, o fluxo não aumenta, porque o material é limitado, né? Então, é por causa da limitação do ferro, né? Que a gente não consegue propagar para o secundário um curto que a gente tem, por exemplo, né, lá no primário, ou o contrário também, né? Aí,
quando a gente liga como autotransformador, o que acontece? Eu vou e conecto fisicamente a bobina do primário com a bobina do secundário. Ele fica funcionando lá bem bonitinho, mas se eu tiver um curto de um lado, a corrente subir muito, vai chegar esse valor de corrente alto lá do outro lado também, certo? Juliano, assim, qual a sua dúvida em relação ao autotransformador, mais especificamente, assim, porque se você sentar para fazer, assim, é como eu estou falando, se você entender o transformador, né, então a lógica é a mesma para autotransformador. Você tem alguma dúvida sobre o transformador ainda? Não, tá tranquilo. Era só para, se tivesse alguma questão aí, fazer para ficar mais. Na questão de fazer uma questão só. Só isso mesmo. Entendi. Então, assim, essa aula assim, é basicamente para eu tirar a dúvida de vocês. Se você tiver alguma questão que queira que a gente esclareça, né, aí você pode trazer, tá certo? Não, tudo bem, ok. Joia. Certo? Então, a gente estava vendo aqui de indutância mútua, né? Acho que, pelo que eu vi, ninguém tem muita dificuldade com indutância mútua. Aí aqui é de transformador, né? Também aqui eu já relaciono com potência, né? Fator de potência, então, lembrando sempre, né, que a potência, quando a gente se referir à potência, de uma forma geral, é sempre a potência mais genérica possível, que é a potência complexa, que é a mais completa, né? Aí lembrando que ela é formada, né, ela é um fasor que é formado pela parte real, é a potência ativa, e a parte imaginária é a potência reativa, né? Então, consequentemente, como a parte real e a parte imaginária são grandezas escalares, né, o P e o Q não tem ângulo. Ainda vi muita gente fazendo isso nas provas, colocando o ângulo em potência ativa e potência reativa, tá? Não tem sentido, né? O que tem ângulo é só a potência complexa, tá? Bom, aí acho que essa é de transformador monofásico, a 4, a quinta também de transformador monofásico, né? Aqui eu relaciono já conectando impedância. Alguém teve alguma dificuldade nessas questões de transformador monofásico? Alguém tem alguma pergunta? Aí aqui, essa questão 6, 7 e 8, isso, é sobre transformador transformador trifásico. Aí aqui, né, a gente tem de lembrar daquelas relações de grandeza de fase, grandeza de linha, né, e também uma coisa importante em relação ao transformador trifásico, né, que eu já comentei aqui com vocês. O transformador, ele vai ser o mesmo, porque a gente adapta, né, 3 transformadores monofásicos, idênticos, e monta lá, liga ele em delta, em Y, né, primário e secundário, para fazer a configuração trifásica. Então, se eu pego 3 transformadores monofásicos e faço essas conexões para fazer a ligação trifásica, o que acontece? Aquelas relações do transformador, ele só vai valer no núcleo, lá no coração do transformador, que são os valores de fase. Então, quando eu digo, V2 sobre V1 é igual a N, ou então I1 sobre I2 é igual a N, eu estou me referindo a IV de fase, tá? V2 é a tensão de fase do secundário, V1, tensão de fase do primário, tá? Independente de qual seja a ligação, seja delta, seja Y, né? Mas essas relações de transformação eu só posso usar com valores de fase, tá? Se por um acaso o transformador tiver a mesma conexão no primário e no secundário, por exemplo, delta-delta, for y-y, quando eu converter um lado de fase para linha, o outro lado de fase para linha, eu acabo compensando, né? Então, se eu usar isso de forma né, coerente, eu até posso usar essa relação de transformação de linha para linha, mas, né, sabendo o que eu estou fazendo, porque o transformador mesmo eu uso sempre as grandezas de fase, tá? Mas se eu tenho, né, como eu falei, os transformadores estão ligados igualmente no primário e no secundário, então os valores de linha também vão respeitar essa regrinha aí, tá? Não teria problema. Então, basicamente, assim, o trabalho de transformador trifásico é o trabalho que dá usar transformador, tá? E mais essas relações aí de fase, de linha, né, que a gente vai precisar para manusear, tá? Aí dos transformadores trifásicos, alguém teve alguma dificuldade, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida?
Certo. Aí, na sequência, eu botei só uma questão teórica sobre máquinas, né? Até porque eu não botei mais coisa aqui, porque eu gosto sempre de explorar o dado de placa do motor, né? Mas é como vocês já estão vendo isso no laboratório, né? Eu não precisei colocar aqui, tá? É só como é que eu vou dizer? Só um lembretezinho, digamos assim, para caracterizar um pouco os tipos de máquinas que a gente viu, assim, né, superficialmente, só de uma forma bem informativa, tá? Botei algumas questões para a gente associar, né, ou só máquina de corrente contínua, né, se esses itens aqui satisfazem só um ou só outra. Aqui eu nem coloquei a resposta, porque, por exemplo, né, não tem partida própria. Assim, se eu disser apenas a máquina de indução, ou então, se eu pensar na partida de uma máquina de indução, a resposta pode estar certa e pode estar errada. Então, eu queria realmente que vocês explorassem, né, para dizer, não tem partida própria. Se eu pensar na máquina de indução, a trifásica tem partida própria, por causa do campo girante, mas a monofásica não tem, né, então eu preciso que tenha alguma forma para que ela seja acionada, né, tem algumas técnicas para isso, mas só para fazer essa distinção, né, assim, vocês se responderem, mas ficar na dúvida se se não é, ir atrás e pesquisar para saber qual é a resposta certa, tá? E a 10, sobre instalações, né, aqui eu coloco, eu digo que tem uma tomada, é só para fazer a ligação mesmo, né? Essas questões, na verdade, eu acho que praticamente todas, quer dizer, não todas, essas últimas aqui, eu acredito, todas já caíram em avaliações mais antigas, né? Essa aqui, inclusive, também. Aí eu coloquei aqui uma tomada baixa, né, está no circuito 5, e um ponto de luz está no circuito 3, né, eu sinalizo aqui quais são esses elementos, né, aqui a tomada e aqui o ponto de luz. Com todos os condutores previstos em norma, né, então eu quero que vocês façam a ligação, né, nesse exercício aqui, para vocês fazerem a ligação partindo do quadro de distribuição, tá? Ou seja, o quadro está aqui, né, está aqui a legenda, a minha descrição aqui, para o que eu coloquei, usando os eletrodutos que estão aqui, né? Eu lembro que nessa prova, muita gente errou porque desenhou outros eletrodutos, ou então a fase não dava para eu ver se era fase ou se era neutro, né? Enfim, o desenho ficava meio troncho, assim, não estava muito claro. Por isso até eu botei aqui, né? Não deixe em dúvida se o traço cruza ou não uma linha, porque tem diferença, né? Se é, por exemplo, uma fase ou um retorno, né? Então, faz diferença. Então, você tem que sair daqui do quadro de distribuição. Como eu tenho de alimentar essa tomada no circuito 5 e essa lâmpada no circuito 3, eu precisava sair daqui do quadro com 5 condutores. A fase e o neutro do circuito 5, a fase e o neutro do circuito 3 e a proteção, que é uma só para os dois, né? Aí eu ia passar com tudo por aqui até chegar aqui, ó, porque esse interruptor, ele vai ser alimentado por aqui, né? Aqui eu faria a ligação, né? Para o circuito 5, eu ia levar fase, neutro e proteção, passava direto para a tomada. Aí aqui, esse interruptor é um interruptor paralelo, né? O three-way, então, você tem que fazer essa ligação. Aí, lembrando que o three-way, eu teria de passar, por exemplo, a fase para um dos interruptores, né? Vamos supor que fosse esse, né? Mas podia ser esse também, não tem problema. Vou passar a fase para cá. Aí, da fase para a lâmpada, tem que voltar um retorno. Desse interruptor para a lâmpada, tem que voltar um retorno, e desse interruptor, aliás, desse não, eu vou chegar com a fase aqui, aí desse para o outro interruptor, eu tenho que levar 2 retornos, tenho que passar com 2 retornos até chegar aqui, e daqui para cá voltava com mais um retorno. Então, esse trecho aqui, se eu escolhesse levar a fase para esse interruptor, aqui ia ter que ter 3 retornos, né? Aqui só 2, né, e a fase. E aqui ficava o neutro, né, e a proteção, né, assim, que é interessante a gente deixar a proteção no ponto de luz, tá? Então, basicamente, seria para fazer essa ligação aqui, que é o que vocês fizeram no projeto, né, não tem nada de diferente, não, aqui, né? Então, seriam essas questões que eu tenho colocado aí para vocês analisarem e ver se estavam preparados para a prova, se tem alguma dúvida ainda, algum conceito que a gente pudesse esclarecer. Alguém tem alguma pergunta sobre alguma questão do roteiro, ou alguma outra questão desse assunto?
Não, professora. Eu só queria saber uma coisa. Quanto à nota do laboratório 4. Eu acho até que eles entregaram hoje, mas ainda há pouco, o último, eu acho que ele era o último, ele diz, professor, eu já coloquei as notas, tá certo. Então, ou hoje à noite, ou então no máximo amanhã de manhã eu coloco as notas, tá certo? Ah, certo. Beleza, professora. Tranquilo. E aí, pessoal? Algum Professora, comentário? Pode falar. desculpa perguntar. Mas sobre a prova, assim, ela vai seguir o mesmo estilo das outras? Da segunda, provavelmente. Certo. Eu estou pensando nas questões ainda, mas ainda não botei no formato, assim, não sei nem dizer se quantas objetivas, quantas subjetivas, mas provavelmente vão ser 4 questões, com subitem, né, perguntando mais de uma coisa de alguma questão, para dar 6 pontos, né? Deve ter 6 itens, mas são 4 questões. Ok, professor. Certo? Sim, vou botar o link aqui do formulário da presença. Se alguém tiver alguma coisa para comentar, para perguntar. Hoje é o último dia que a gente vai ter aula, né? Assim, segunda-feira é a prova, aí na outra semana já é reposição. Eu realmente, assim, achei que vocês esse semestre foram bem calados, assim, né? Poucas pessoas normalmente participam, né? Sempre são as mesmas pessoas, mas a turma é grande. Isso eu não sei ainda o que quer dizer, né? Assim, se é timidez, ou é se realmente a pessoa não tem dúvida, ou é se a pessoa não estudou, realmente eu não sei no que isso reflete, né, assim, mas eu fico um pouco apreensiva, porque, assim, em fazer um balanço, digamos assim, desse semestre, justamente porque eu não tenho esse retorno, o retorno que eu tenho são as provas, mas a prova é muito pouco, né, a prova e os trabalhos são pouco para dizer, eu acho, assim, o que é que está acontecendo com vocês, né, principalmente porque é remoto, eu não sei se todo mundo tem condição, né, de ter uma condição saudável, assim, né, mentalmente, de ambiente, de ter aulas em casa, né, eu sei que muita gente tem muita coisa para fazer, tem muitas responsabilidades, né, e isso às vezes dificulta um pouco aí a gente conduzir aí o semestre, né, mas, assim, o que eu diria para vocês, né, que é o que eu faço também, é refletir um pouquinho, assim, o que aconteceu nesse semestre, assim, né, pensando em vocês, assim, que estão sei lá, com várias disciplinas, né? Será que essa quantidade de disciplinas foi ok para mim? Será que eu me dediquei como eu deveria me dedicar a essas disciplinas? E é importante que a gente faça essa reflexão, porque o próximo semestre ainda vai ser remoto, né? E a gente nem sabe se o outro vai ser remoto ou não, né? Ou seja, mas o 2021.1 certamente vai ser todo remoto. Então, assim, eu acho que a gente, às vezes, é importante a gente, sei lá, dar um passo atrás para conseguir dar dois na frente, né? Então, eu sei que eu estou doida para me formar, estou querendo terminar logo isso, então é interessante que eu coloque o máximo de disciplinas possível, mas, por outro lado, assim, vou fazer as coisas na coxa, vou empurrar de qualquer jeito, né, assim, vou penalizar o meu lazer, ou então vou penalizar estar com a minha família. Eu acho que, assim, é um momento que não tem, eu acho que todo mundo, no final dessa pandemia, vai ter perda, todo mundo, né, ninguém vai sair ileso, eu acho, né, dessa pandemia. Então, só a gente pensar, né, e refletir um pouquinho, assim, sobre o que é importante para a gente, né. Eu sei que um diploma é importante e tal, mas é importante ter um diploma a qualquer custo, de todo jeito, né. Eu acho que, assim, é importante realmente vocês refletirem, nem que você chegue à conclusão, não, para mim esse semestre é interessante eu cursar só 2 disciplinas, depois eu vejo como é que vai ser, assim, para vocês verem bem também e conseguirem fazer as coisas direito, né? Porque aí frustra o aluno, frustra o professor, né? A gente fica sem saber se a gente pode fazer alguma coisa para melhorar ou se, enfim, né? Porque, por outro lado, a gente não pode também porque é remoto, eu vou tentar fazer a coisa mais leve. Eu tento deixar mais leve a questão, enfim, de cobrança, não de cobrança de nível, né? Mas, assim, por exemplo, da participação de vocês, de estar respondendo, esse tipo de coisa realmente não tem como a gente exigir muito, né?
Mas, assim, eu não posso, de jeito nenhum, deixar o nível da disciplina um pouco mais baixo, porque é remoto, né? Infelizmente, eu não tenho como fazer isso, porque, sendo remoto ou presencial, vocês vão ser engenheiros, ou né, enfim, ou bacharéis em ciência e tecnologia, ou neurocientistas, enfim, para onde quer que vocês vão aí, eu quero que vocês sejam bons profissionais, né? E isso passa por eu exigir de vocês o que eu acho que é necessário nessa disciplina, pelo menos. Certo? Então, assim, era isso que eu queria dizer para vocês. Se vocês... devo colocar normalmente eu boto um formuláriozinho, assim, para vocês me darem um feedback da disciplina, que eu sei que nem todo mundo gosta de falar pessoalmente, eu colocar no chat, né? O que a gente, realmente o objetivo é tentar melhorar, se teve alguma coisa que eu pudesse ter feito diferente, que facilitaria, né? Enfim, é importante para a gente tentar aprimorar aí o que vem acontecendo aí nesses tempos meio loucos aí, né? Deixa eu... Tô dando uma olhadinha aqui no chat, né? Deixa eu ver aqui tudinho. A Aline tocou num ponto importante, né? Que às vezes não dá tempo de ver o roteiro. A ideia, né, que eu conversei com você já no início, era de eu colocar sempre na sexta-feira, né, para a semana seguinte, né, e com exceção, acho que 2 vezes que eu não coloquei na sexta, porque eu, sinceramente, eu esqueci, minha memória está uma coisa triste, mas, assim, de todos os roteiros, só 2 que eu não coloquei na sexta, coloquei na segunda logo cedo, tá, mas, assim, qual é a ideia? E eu avisei no início, na primeira semana de aula, que tem que ter uma organização. No remoto é muito pior. Assim, vocês precisam se organizar 1000 vezes mais. Porque se deixar acumular, assim, as coisas não vão andar, porque depende muito da autonomia de vocês, né? Então, é mais uma coisa que eu acho, assim, que precisa entrar na reflexão de vocês aí, né? Para saber, será que porque eu estou com muita disciplina, né? Por que não andou da forma como eu acho que deveria andar, ou como, né, o professor esperava, ou a instituição esperava que andasse? Né, tem que fazer realmente uma reflexão. Rodrigo falou dos espaços de estudo, né? Eu acho que essa socialização que a gente fazia, independente de ser espaço de estudo ou espaço de conversa, ou enfim, eu acho que também faz muita falta. Essa troca mesmo, né? Assim, da gente, eu estou vendo tal coisa, outro colega está vendo tal outra coisa, de se encontrar e discutir, de repente estudar junto, e isso realmente faz muita falta, e não é só para vocês não, eu posso ter certeza. A gente ouço os professores todo dia falando, tem gente que está afastado, que está doente mentalmente mesmo por causa de tudo isso, é um pouquinho complicado, né? Mas, enfim, a gente tem que se adequar aí a essa realidade enquanto a gente não pode mudar ela, né? É exatamente isso, Felipe. É porque, assim, a diferença do presencial para o remoto, né, assim, se a gente pensar em colocar todas as disciplinas que a gente normalmente está acostumado a cursar no remoto, como se fosse o presencial, é diferente, né? Porque, por exemplo, o presencial ou o remoto depende muito da autonomia de vocês, né? Coisa que no presencial a gente nem está muito acostumado, né? Assim, eu não sei se vocês sabem como é que funcionam as universidades fora do país, assim, principalmente na Europa, e nos Estados Unidos também, né? Assim, é mais ou menos como esse ritmo do remoto, né? Assim, o aluno tem mais autonomia, ele precisa estudar um pouco sozinho, coisa que a gente não tem o hábito aqui, né? De estudar sozinho, que eu digo assim, como a gente está fazendo agora, dou o roteiro, vocês estudam o roteiro antes e vêm para a gente discutir, tirar dúvida, isso que é o comum fora, e a gente não tem muito esse hábito. Mas quem realmente segue direitinho, tenta fazer isso, eu tenho certeza que percebeu o quanto que o aproveitamento é melhor, o entendimento é o melhor daquele assunto, do que você esperar o professor falar e depois estudar. Né? Quando você já leu alguma coisa, você vai ter um monte de dúvida, mas aí quando o professor começa a falar, você começa a discutir, aí você diz, então é por isso que aquilo era assim. Então você acaba fixando mais, né? Porque você sempre fixa mais a coisa quando você se intriga com aquilo, né? Então, vamos supor, por exemplo, né? Eu digo, minha blusa hoje é verde. Aí, se no roteiro, sei lá, antes eu dissesse assim, qual vai ser a cor da minha blusa? Você vai ficar pensando, você vai ficar pensando, você vai ficar pensando. Você, daqui a um tempo, você não vai esquecer, era verde. Mas se eu simplesmente disser, é verde, você vai acabar esquecendo. Não sei se vocês estão entendendo essa analogia que eu estou querendo fazer. Então, quando você
pensa um pouco sobre aquilo, você fixa mais quando aquela informação vem. É isso que eu quero dizer, né? Em relação, eu sei que realmente, assim, muita gente faz tudo quanto disciplinas, normalmente faz as atividades no mesmo período, né? E, assim, uma das razões que eu tento fazer as coisas mais organizada possível, e no primeiro dia de aula, quando eu boto lá o cronograma, né, eu sigo aquele cronograma de cabo a rabo. Assim, eu acho que só teve um ano que eu não segui 100%, porque foi um ano que estava tendo aquelas paralisações dos ônibus, não sei se vocês lembram, então, aí não tinha como, né, não tinha como dar aula, não tinha como seguir com a paralisação dos ônibus. Mas eu tento seguir de cabo a rabo o cronograma. Eu faço das tripas coração para manter o cronograma. Realmente eu sou meio chatinha com isso. E isso por quê? Porque eu acho que ajuda vocês, né? Então, no primeiro dia de aula, você já sabe, ó, na semana, sei lá, 9 a 16, né? De 9 a 16 de abril, eu vou estar fazendo o laboratório tal. Então, com isso, você tem condição de se organizar com prova de outra disciplina, ou até mesmo, esse assunto, esse laboratório vai ser sobre tal assunto, que normalmente eu já divulgo antes, quando me perguntam, já estudar um pouquinho para ver, né? Então, assim, vocês têm como se antecipar, e eu acho que isso é importante quando vocês têm outras atividades, né? Eu tento ajudar nesse sentido também, tá? Deixa eu ver o que mais. Sérgio, José achou o prazo curto, mas foram 10 dias para o lab, assim, não sei se foi curto não, viu? Enfim. Aqui tem muito barulho, não consigo me concentrar. Eu imagino, Caio, realmente muita gente tem esse problema, né? Eu lembro que o semestre passado, tem um estudante que, acho que eu ficava com dó, porque quando ele era bem participativo, só que eu via que ele não participava muito, porque todas as vezes que ele abria o microfone para perguntar alguma coisa, vocês não têm ideia do barulho que era. Aí eu ficava morrendo de dor. Poxa, se ele estuda nesse ambiente, assim, claro que prejudica, né? Não tem como, né? Então, a gente, não sei, mas se a pessoa, eu acho que, eu sei que é difícil, né? Mas, sei lá, se fosse eu, ia tentar estudar de madrugada. Não acho ruim, não, estudar à noite, né? Mas eu sei que tem gente que não gosta. Sei lá, o horário de todo mundo dormindo, enfim, não sei, tem que dar um jeito. Então, ir para uma praça no meio do tempo aí, para tentar. Ixi, mas aí já tem perigo de roubo, né? Não, enfim, esquece. Sei não. Realmente é difícil esse tempo mesmo, né? Quando corre para um lado, aí vem o outro lado para pegar, né? Deixa eu ver o que tem mais aqui. Não, o Rodrigo falou, tá certo. Esse semestre, como ele é um semestre regular, só que está sendo remoto, mas ele é um semestre regular, ele vai influenciar nos índices, sim. Mas é como eu falei, sabe, Rodrigo, assim, eu acho que é questão de você refletir, de você ver o que é prioridade para você, né? Eu sei que às vezes é um pouco clichê, dizer, tem que aprender, o importante é o conteúdo e tal, mas, no fundo, eu acho que, assim, às vezes não vale a pena a gente querer fazer as coisas de qualquer jeito, né? A gente tem uma pandemia, é uma coisa, a gente nunca nem imaginava que isso pudesse acontecer, né? Então, como eu falei, eu acho que todo mundo vai sair com alguma perda dessa pandemia, não tem como, assim, né? E quem estuda, quem está, né, vocês estão mais perto do final do curso, assim, vão ser bastante prejudicados, sim, né? Eu não vejo como não ser, né? Mas, assim, eu acho que a gente tem que pensar em como minimizar o máximo possível essas perdas aí, né? Assim, eu quero focar na carreira, ou de repente, eu gosto de estudar tal coisa, de repente focar em estudar mais tal coisa, né? Nem que seja para hora complementar ou extracurricular mesmo, né? Mas, assim, a gente tem que pensar em fazer coisas também que façam bem para a gente, porque se a gente ficar só fazendo, sei lá, paga sete disciplinas que puxam, que cobram, a pessoa vai endoidar, né? Enfim, assim, eu acho que é um momento, assim, de todo mundo refletir um pouquinho para o próximo semestre, né, tentar fazer com que as coisas que deram errado nesse semestre, ou que não funcionaram tão bem, né, funcionem, dê melhor no próximo semestre, né, isso realmente tem que ser uma reflexão de cada um mesmo, né. Vixe, Alan está dizendo que não conseguiu preencher, mas todo mundo foi, muda o navegador, Alan, tente, já botou aqui que deu certo, tá certo, tá joia.
É verdade, Sara. Madrugada, assim, quem puder, né, conseguir estudar esse horário, eu acho também que seria o melhor. Até rua, esse negócio, né? Aqui, eu não sei como é o ambiente de vocês. Aqui eu moro num prédio bem numa esquina de uma rua bem movimentada. E de vez em quando, buzina, não sei o quê. Ou eu fecho, morro de calor, ou fica aberto e fica barulho, dependendo de alguns horários, né? No horário que começa a aula, de vez em quando vocês ainda escutam, uma buzina, um caminhão, um negócio, mas eu tento ainda ficar longe, mas ainda escuto um pouquinho, né? Pois é, pessoal, é isso. Alguém falta preencher o formulário lá? Todo mundo preencheu? Estou parando aqui a gravação.